Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, o seu repórter saúde. Você sabe, você que me acompanha, a minha missão é levar até você informações que façam você refletir como ter mais saúde. Essa medicina que nós temos aí, ela é muito importante, mas ela não é única, até porque nós temos aí uma sabedoria milenar, não é mesmo? De vários outros conhecimentos, de várias outras medicinas, chinesa, ayurvédica, né? A medicina da natureza. Entrevistei recentemente aí um pajé, né? Um índio, falando como que ele trata as questões indígenas, as doenças dos índios através da naturopatia. E a minha convidada de hoje, ela não se limitou à formação técnica dela, né? Porque o ser humano, eu até coloquei aqui a palavra errada, técnica, né? Porque tudo é conhecimento. Nós que colocamos em uma caixinha. Ah, a Luciana é da caixinha técnica. Ah, o Fernando é da caixinha, sei lá, de humanas ou biológicas. O outro lá é só biológicas, né? Meus Sim. amigos, tudo é conhecimento. E a live de hoje tem a ver com os olhos, né? Inclusive, eu até queria explorar um pouco mais a questão do título para chamar a atenção, porque a plataforma aqui a gente tem audiência, uma audiência maior ou menor de acordo com o título, né? Porque é tanta informação que as pessoas estão vendo que às vezes a gente tem que colocar um título certeiro para poder pegar aí, conquistar a sua audiência. Mas os olhos. Você vai aprender aqui mais uma vez, junto comigo e com a doutora Luciana Fortes, sobre a importância da iridologia, da íris, do estudo da íris, dos olhos, como uma ferramenta, como uma técnica de apoio, né, para ver, vamos dizer assim, o raio-x natural do seu organismo aí. Doutora Luciana, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Ah, um detalhe, viu? A doutora Luciana, ela é professora também, As mulheres de hoje não perdem tempo, não. Ela é professora lá da Indústria da Saúde Brasil.com.br e é lá que ela tem contato com você que está fazendo o curso aí de naturopatia. Você, inclusive, pode até fazer um doutorado lá na Indústria da Saúde Brasil. As informações estão aqui embaixo. E é muito gratificante, eu tenho certeza disso, de transmitir esse conhecimento, né? E ver os olhinhos dos alunos brilhando, né? E confirmando toda essa técnica, todo esse conhecimento, que é um conhecimento aí de centenas de anos aí. Até já aproveitando aqui, deixa eu já fazer uma pergunta aqui que não está no script. Será que a doutora Luciana vai. Vamos ver se ela vai colar, hein? Será que ela vai colar ou não? Atenção, alunos, pega esse trecho aí. Fernando Betete vai fazer uma pergunta para a professora Luciana para saber se ela decorou tudo certinho, que está tudo armazenado. Afinal de contas, doutora Luciana, há quanto tempo existe esse estudo, essa técnica de estudar aí as doenças do organismo, as funções do organismo através da íris, a iridologia? Ela começou quando? Semana passada? Não, Fernando. Na verdade, quando a gente fala da iridologia, as pessoas confundem muitas vezes com o estudo, por exemplo, de oftalmologia, né? Porque fala, é o estudo dos olhos, né? Então, confunde com oftalmologia, confunde com outras ciências, e não é esse o caso. Quando a gente fala da iridologia, a gente conversa a respeito do estudo dos olhos, né, dentro da anatomia, da farmacologia, de vários aspectos, para conhecer a constituição energética, emocional e informacional, né, de um ser humano. E isso surgiu ali lá no final ainda do século XIX, com um médico homeopata,
Né? Então, para você ter uma ideia, os estudos já referenciados, falando a respeito da iridologia, documentado mesmo, é de 1670. Com estudos alemães, né? Então, assim, 400 anos mais ou menos aí. Exatamente, muito tempo. Então, o primeiro documento que foi encontrado fazendo referência à iridologia como um mapeamento do corpo inteiro, né, foi encontrado, foi publicado em 1670. Significa dizer, Betete, que se foi publicado em 1670, o estudo, a prática disso já é muito mais antiga. Né? Então, cientificamente falando, né, esse surgimento ocorreu mais ou menos assim, essa documentação, digamos assim, como um histórico mundial, ocorreu lá em 1670. Então é antigo, né? É antigo, é um pouquinho antigo aí. É antigo, é uma ciência. O Gurudev, que é um estudioso que hoje está aqui no Brasil, né, está radicado no Brasil, vem desenvolvendo o trabalho de iridologia, lançou um livro assim, lindíssimo, maravilhoso, que é inclusive o que eu indico nas minhas aulas, o Iridologia Integrada. Ele diz que a iridologia, olha como ele classifica, coisa linda. Ele diz que é a ciência e a arte, né? Não é só ciência, mas é a ciência e a arte da revelação do holograma humano. Ou seja, pela iridologia, né, pelos olhos, a pessoa tem conhecimento de todo o holograma humano. Em que aspecto? Só o orgânico? Não, é muito reducionista. Eu olhar para fazer essa análise iridológica e indicar apenas as questões orgânicas de um ser humano, as possíveis propensões a enfermidades, as partes mais frágeis. Não, não é isso, não é somente isto. Né, mas trabalhar também os aspectos comportamentais, o que, na verdade, originou uma possível enfermidade. E você falou que ele está aqui no Brasil, Gurudev? É. Diz um pouquinho dele. Gurudev Khalsa, Singh Khalsa. Então, o Gurudev, ele é americano, né? Se mudou, até onde eu tenho conhecimento do paradeiro dele, ele está em Brasília. Né? Atualmente está desenvolvendo seu trabalho em Brasília. E é uma pessoa com uma humildade, sabe, Fernando? Já vi algumas expressões dele, assim, conhece muito, desenvolve o trabalho dele, porque as pessoas até me perguntam, está esgotado o estudo de iridologia? Em absoluto não está. A todo dia se desenvolve, se encontram alguns sinais que levam a novas perspectivas, a novos estudos, muita gente estudando, fazendo artigo científico, sabe? A partir do estudo dos sinais, existem institutos inteiros que se dedicam exclusivamente à iridologia. Existem médicos, como o doutor Celso Batelho, por exemplo, que é especialista em iridologia, que já tem 8 livros publicados só a respeito desse tema, e o médico, né, que lida, que entra ali nos meandros científicos o tempo todo e não se deixa, por exemplo, seduzir simplesmente pelo modismo, porque seria muito fácil, por exemplo, se houvesse olha, já encontrou o homem? Gurudev. Exatamente. E está vivo, então, as informações. Sim, que consta que sim. Bom, então a gente está conhecendo aqui um pouquinho mais. Deixa eu até compartilhar aqui, porque o nosso público aqui é bem seleto e qualificado. E aqui está iridologia integrada, aí, tá vendo? Então você quer mais informações, você pode fazer o curso na Indústria da Saúde Brasil e também você pode adquirir esse livro aí. Agora eu quero saber da doutora Luciana, o que fez você se apaixonar pelo estudo dos olhos? Fernando, eu trabalho com essa parte de medicina integrativa já tem alguns anos. E na época em que eu comecei com a biorressonância. Então, com um campo energético informacional, dando respostas a respeito de como é que o meu organismo funciona e por que é que ele entra em desequilíbrio. E aí, dentro disso, a gente começa a estudar várias técnicas de reflexologia, né? Então, assim, todo o nosso corpo, ele é composto de microsistemas. Então, por exemplo, na palma da minha mão, eu tenho informações do meu corpo inteiro. Na minha orelha, pela auriculoterapia, por exemplo, eu tenho informação do meu corpo inteiro. Nos pés, da mesma maneira. Então, por reflexologia, nos olhos,
nos olhos nós temos também um mapeamento do corpo inteiro. Mas o que mais me encantou na iridologia foi encontrar também, a partir daqueles distúrbios que a gente pode perceber a partir da íris, o que é que pode ter ocasionado. Então, quando a gente faz uma consulta com o paciente, a gente consegue identificar pelo sinal no olho dele épocas da vida dele em que surgiu o sinal e que pode ter surgido a doença. Então, por exemplo, eu já atendi jovens, né, de 24, 25 anos, em que, em determinado momento, eu perguntei se ele se lembrava de algum episódio muito forte entre os 7 e 8 anos de idade. E aí a pessoa diz que não lembra, é uma idade muito tenra e tal, não lembra muita coisa. E aí eu vou investigando um pouco mais a fundo, e aí, em determinado ponto, eu toco digamos assim, na questão crucial da vida dele, que foi um abuso sexual, por exemplo, nessa Isso época da fica vida. registrado? Abuso sexual fica registrado Fica na. registrado. Mas espera um pouquinho. Ok, é um trauma, o abuso sexual é um trauma quando não consentido, né? Sim, sim, Porque não fica registrado ali cada vez que você faz uma relação sexual. Então tem lógico, diferença dessa percepção, né? sim, Eu queria aprofundar um pouquinho mais. Então, nesse caso aí, logicamente, respeitando a privacidade do paciente, sim. a íris marcou aquele trauma, registrou aquele trauma. Marcou de um modo tão forte que aquele trauma, inclusive, causava vários distúrbios orgânicos na pessoa, né. Então, existe um estudo específico do espaço e do tempo do surgimento dos traumas, que é o Cronos Rísquio, que é o risco dentro do tempo e o risco no espaço. Então, a partir dali, nós temos um mapinha que a gente sobrepõe ali na íris e a gente consegue fazer. Até um aluno meu perguntou assim: mas como que a senhora sabia que se tratava de um abuso sexual? Aí eu falei assim: bom. A questão é, eu sabia a pergunta certa para fazer para o meu paciente. Então, inicialmente, por exemplo, eu não cheguei já jogando para ele uma possibilidade de um abuso sexual entre os 7 e 8 anos, mas eu soube pela inflexão, pela modificação na íris dele, um determinado período da vida dele e um sentimento que pode ter surgido na época, porque isso também fica registrado na íris, o nosso lado luz, o nosso lado sombra, e a partir disso fechei a pergunta certa para o meu paciente. Então, ele até me perguntou assim: é possível até que ele esteja assistindo essa live, assim, e como é que você soube que era um abuso sexual? Não poderia ter sido, por exemplo, uma situação, um acidente de carro, a perda de um ente querido? Eu sim, poderia. Poderia, às vezes, um grau que o sinal se apresente um grau abaixo, um grau acima, muda o que teria sido o trauma, o sentimento que teria surgido naquela ocasião, né, daquela idade do paciente, para ter criado tamanha alteração na íris. Então, assim, às vezes, por exemplo, Fernando Betete, nessa mesma ocasião, digamos assim, entre os 7 e 8 anos, pode ser que o filho tenha visto o pai sendo demitido ou o pai dele sendo humilhado. Ou ele próprio foi humilhado de modo que isso ficou gravado na mente dele. Isso é um trauma forte? É um trauma forte, mas estava exatamente em cima de uma possível numa inflexão onde poderia ter tido essa questão do impulso sexual marcado lá no mapa, né? Não estava. Assim, às vezes, um grau de diferença muda a pergunta que eu faço para o meu paciente. Então, para esse em específico, eu soube perguntar porque estava numa área que tinha uma relação com o impulso sexual. E eu perguntei a ele especificamente em relação a isso. Só para você ter uma ideia, hoje, esse paciente que eu atendi tem 24 anos, né? E aos 18 anos ele teve episódios assim tranquilos na vida dele. Quando eu volto um pouquinho, que eu chego entre 7 e 8 anos, que apresentou isso, que eu coloquei, ele começou a chorar. Entende assim? Aí, porque antes ele negava, não aconteceu nada. Eu disse, não, mas depois ele me falou, eu não comentei isso com ninguém,
porque era algo que me causava repulsa, algo que me trazia revolta, é algo que eu simplesmente quis extirpar da minha mente e deixei ali num departamento escondido para não tocar mais no assunto. Bom, identificou o trauma, nesse exemplo que a doutora Luciana está passando, mas você disse que muito mais do que identificar o trauma é que esse trauma, no caso, refletiu em doenças nessa pessoa, nesse paciente, no decorrer da vida dele, né? Porque, logicamente, o trauma ali, independente do trauma físico daquele momento, que depois é recuperado, se a pessoa tem uma boa saúde, mas aí refletiu em outras doenças, é isso? É assim, em iridologia a gente nem usa muito esse termo assim de investigar a doença, não é isso. A gente fala o seguinte, a gente identifica uma alteração no órgão. Porque imagina uma situação, um intestino doente, né, um intestino que não está funcionando adequadamente, ele pode apresentar Crohn, colite, né, constipação, diarreia, são várias as doenças presentes em um intestino que não está funcional, concorda? Então, Concordo. eu não dou um Até constipação, até aquele que não vai no banheiro mostra? mostra, claramente, claramente. E o que vai toda hora também mostra. Também, inclusive, eu até, se você me permitir, daqui a pouquinho, eu quero mostrar uma imagem em específico de uma íris, onde tem a gente pode fazer essa observação dos intestinos. Mas, assim, só concluindo assim o raciocínio, uma alteração no órgão pode se refletir, no final das contas, a inúmeras doenças, inúmeros diagnósticos, que a medicina convencional faz isso com uma, né, assim, faz isso para combinar, às vezes, o diagnóstico com um remédio, alguma prática alopática, alguma conduta. Na iridologia, a gente avalia a condição de saúde de homeostase do órgão. Significa dizer que se aparece uma pessoa, por exemplo, com um problema na região do ouvido, né? Então, no ouvido pode ser zumbido, chiado, tamponamento, pode ser dores mesmo no ouvido, pode ser várias questões orgânicas, mas eu sei que há um distúrbio no ouvido. E esse distúrbio no ouvido, ele pode ter sido surgido porque ele, por exemplo, não está digamos assim, não consegue ouvir certas coisas. Ele simplesmente fechou esse sentido dele porque ele está cansado de diversas coisas. Pode ser que ele esteja num ambiente onde ele, o tempo todo, ele precisa ouvir reclamação, por exemplo, ou um ambiente que ele simplesmente está fechado para aquilo. Então, a iridologia, ela mostra um distúrbio orgânico, né? Ele mostra uma alteração orgânica, e aí pode um órgão frágil, um órgão que não está funcionando adequadamente, a doença é uma oportunista, chega lá e pode ser qualquer doença. Entende? Por isso é que a gente, em iridologia, a gente não associa como uma ciência que investiga doença, não. É uma ciência que investiga a condição do organismo, porque o organismo estando são, doença nenhuma se instala. Ué, essa tem que estar carimbada, né? O organismo são, saudável, Sim. logicamente não vai dar espaço para a doença. Agora a pergunta é: o seu organismo está saudável, né? Então você tem que cuidar aí da sua saúde. Estou entrevistando aqui a doutora Luciana Fortes. A gente está aprendendo um pouquinho sobre os segredos aqui, né? Como ler, como ver, como interpretar as marcas dos nossos olhos, através da íris aqui, mais precisamente, que fica registrado, inclusive, aquela emoção, né? Aquela emoção que eu digo negativa, aquele trauma que você teve. Emoção positiva também fica, por exemplo, o nascimento de um filho? Fica, fica. Fica registrado, são eventos importantes, eventos que marcaram a vida da pessoa. Agora, até porque a íris, tem uma parte da iridologia, Fernando, que ela trata do emocional da pessoa, do comportamental, que é o Ray ID, RAID, né? Tem gente que simplesmente lê assim, mas o Ray ID. Esse Ray é de raio mesmo, de luz, né? De luz. E a ID é dentro daquela perspectiva até que trabalhada por Freud, né? Da identidade, do ego, aquela coisa toda. E dentro disso, existem os padrões.
né, os padrões iridológicos, né? Então, se a pessoa é mais de um padrão mental, ou seja, um padrão que a gente chama lá em iridologia de joia, se é um padrão flor, ou seja, um tipo mais emocional, que se emociona com tudo, se é um padrão que é mais corrente, é um padrão um pouco mais equilibrado, mas também uma pessoa que se doa demais e às vezes esquece de si próprio. Então, nisso tudo, existem os pontos, tanto os pontos positivos quanto os negativos, sim. Então, por exemplo, quando a gente avalia um corrente, a gente sabe que esse corrente, o Danny Johnson, que ele escreve muito bem a respeito desse tema, ele fala assim, que o perfil corrente é um perfil dos rios da vida. Então, ele exprime assim, de uma maneira assim, belíssima, sabe, Betete? Mostrando que um corrente é uma pessoa que sabe se doar, é uma pessoa que percebe o fluxo da vida, é uma pessoa equilibrada. Então, sim, a gente mostra esses aspectos positivos, né? Então, é importantíssimo quando a gente olha, observa, assim, bom, esse aqui é um perfil mais calmo, ou um perfil mais emocional, ou um mais agitado, né? Então, o mais agitado tem o ponto negativo, que é aquele que é mais agressivo, que é mais intolerante, mas tem o positivo também, é uma pessoa que resolve as coisas, você dá uma tarefa para ele, ele resolve, ele pesquisa, ele investiga, né? Então, tem sim, os dois pontos, né? Sempre, como tudo Tá. na vida, né? Bom, eu queria ver, né? Eu sou matemático aqui agora, eu quero a prova dos 9. Lembra da prova dos 9? Eu já nem sei como é que faz, mas cadê a íris que mostra aí se a pessoa foi no banheiro ou se ela não foi no banheiro? Opa, peraí, então Vamos vamos. ver aqui. Se você compartilhar, deixa eu pegar aqui, vou aproveitar então, já que você perguntou especificamente a respeito disso, eu vou lá na parte onde fala do intestino, né? Então, essa aqui é uma íris que mostra essa questão importante, né, da questão intestinal. Então, se você observar aqui, né, você consegue perceber onde estou mostrando essa setinha? Nós Sim. temos uma correntezinha aqui, uma circundando, né, que essa aqui a gente chama de banda do sistema nervoso autônomo. Essa região mais escurinha aqui, contornando a pupila, né, então ao redor aqui nós temos a região dos intestinos, né? Então aqui nós temos a região onde está mais escuro aqui, porque muito possivelmente nessa região, que também um pouco antes da pupila, um pouco depois da pupila nós temos o estômago, a pessoa tem muito resíduo, muita toxina aí nessa região intestinal. Então, aqui, por exemplo, ó, essas aberturas, né? Essas aberturas mostram a alteração que está acontecendo no corpo da pessoa por conta de uma alteração intestinal. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui nessa região, se essa curvinha ela está bem próxima aqui, por exemplo, da pupila, vai me mostrar um intestino mais preso, porque essa aqui é a região de sigmoide, aquela porção aquela porção final do intestino. Agora, observa essa outra íris. Veja que essa borda aqui está bem próxima da pupila. Você consegue perceber? Sim, estou vendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar um pouco mais. Você vê, ó. Essa borda bem próxima da pupila. Olha essa outra aqui. Se você observar essa outra, olha como essa borda forma uma flor perfeita, ó. Ela está bem mais distante, tá Esse vendo? daí vai no banheiro 4 vezes ao dia. Aí esse aqui já tem outros problemas, né? Que aí já temos um intestino muito maior, né? Um intestino que a gente pode considerar um intestino mais solto, né? Um intestino que está provocando vários outros problemas, por exemplo, essas lacunas, essas aberturas muito grandes aqui, né? Mostram também problemas graves, né? Para cá, por exemplo, problemas de coluna, problemas se for uma mulher, problemas, por exemplo, no útero, né? Se for um homem, problema na próstata, daí por diante. E depende também do lado, viu, Betete? Isso é A olho importante. direito, olho esquerdo, tem Olho diferença? direito e olho esquerdo, porque nossos órgãos, eles normalmente aparecem em pares. Então, nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, né? 2 ombros, 2 membros, mas nós temos órgãos que só tem do lado direito. Por exemplo, do lado direito é onde fica predominantemente nosso fígado. Então, o fígado só vai aparecer na íris direita. O Olha nosso só. baço, por sua vez, ele já fica do lado esquerdo, o coração do lado esquerdo, né?
Então, Onde é que está o fígado nessa íris aí que tem o traço branco? Dá para ver? Ou será que ela é do direito ou do se esquerdo? essa aqui for uma íris direita, e aí eu não sei te dizer precisamente, é exatamente onde está esse traço. A íris também é fácil de identificar, viu, Fernando? Imagina uma pessoa de pé aqui sobre nessa íris. Então, aqui eu teria a cabeça, certo? Aqui eu teria os membros superiores e o tórax, né, aqui no meio, e aqui eu teria os órgãos inferiores e todos esses órgãos aqui da cintura pélvica. Então, esta aqui sendo uma íris direita, se fosse, né, não estou te afirmando, o fígado estaria mais ou menos por aqui. O fígado e a vesícula biliar, daqui a pouco você vai falar de vesícula biliar, inclusive, né? Então, o fígado e vesícula biliar bem nessa região. Então, se eu aparecer, por exemplo, esta Isso. íris aqui, Vamos mostrar isso daí. Dá um zoom aí, porque no começo você não tinha dado o zoom. Vamos esta íris refazer. aqui, vamos considerar que esta é uma íris do lado direito. Tá vendo que essas fibras aqui, elas são fibras esbranquiçadas, mais frágeis, elas têm. Você percebe claramente que são fibras que estão se abrindo, né? Não tem uma força. Então, isso mostraria uma fragilidade na região do fígado. Então, essa aqui seria uma pessoa com problemas hepáticos, né? Então, se você olhar por aqui também, ó, tá vendo? As fibras abertas, começando a surgir, inclusive, quanto mais escura está dentro, mais você consegue ver uma profundidade aqui, como se você estivesse vendo uma camada abaixo desse músculo aqui, né, dessa cobertura da íris, mostra um problema mais grave. Quanto mais escuro o sinal, mais profundo, significa dizer que mais crônica aquela questão. Então, essa pessoa Essa aqui cor toda amarronzada, essa cor é real e significa alguma coisa? significa. Esta é uma íris, se você observar, que ela é uma íris azulada, esverdeada, tá vendo? Ó? A Aham. cor original dela é essa aqui. O fato de nós termos essa região mais Manchada, amarelada né? aqui mostra um grau de intoxicação. Essa intoxicação ela pode ser de várias naturezas, tá? Ao longo da vida a pessoa vai se intoxicando e tem um detalhe importante. Alguns autores, alguns iridologistas, eles afirmam que os sinais na íris não mudam. Uma vez alterado, eles não mudam. E eu posso assegurar que mudam sim, porque eu É isso que faço. eu ia perguntar, porque se eu faço um detox, uma desintoxicação, Não é muda meu óbvio. hábito alimentar, começo a ir no banheiro? Tem que mudar, tem que mudar. Né? Então, o que a gente percebe é que muitas vezes, por exemplo, se este sinal aqui, né, esta lacuna, né, nós chamamos essas aberturas de lacuna, que vem de lagoa, uma laguna, né, uma lagoa, uma abertura. Se nessa lacuna aqui, vamos considerar essa aqui que ela tem essa que é uma lacuna do tipo cripta, ela parece um losango, tá vendo? Forma de Aham. losango. Essa é uma lacuna bastante perigosa. Né? Então, essa lacuna aqui, ela mostra que a pessoa está tendo um problema respiratório grave, né? Sério. Então, essa lacuna aqui, uma vez tratando dos brônquios, dos bronquíolos, do pulmão desse paciente, essa lacuna aqui, ela vai me mostrar sinais de cura. Eu vou conseguir ver ainda que tinha uma lacuna aqui, vou conseguir ver, mas eu vou ver como. Você consegue observar que aqui eu tenho um padrão um pouco mais acinzentado aqui para cima? Sim. Como uma cicatriz. Como uma cicatriz. Então, aqui eu tenho uma abertura, uma lesão, e isto tende a cicatrizar. E os olhos, né? Os olhos, nesse caso aqui, nós temos também um olho com o padrão que a gente chama de misto, né? É um olho azulado, mas que você vê que ele começa a ter uns padrões esverdeados. Por que ele tem um padrão esverdeado em certos pontos? Porque o excesso de toxinas, e aí vem essa tonalidade amarelada, tornou essa íris aqui esverdeada em alguns pontos. Então, quando você limpa, quando você faz um detox, sim, isso aqui melhora. A cor da íris, ela tende a voltar para a sua cor original. Segundo, né, os estudos mais primitivos da iridologia, só existe uma cor de íris, que é a azul. Todas as outras, né, uma camadinha de melanina, outra camadinha de melanina, foi convertendo e hoje nós temos 3 padrões de cores apenas. A azul, a esverdeada e a hematógena, que é a castanha.
A íris castanha. Inclusive, aquelas íris que a pessoa diz assim, a pessoa tem o olho de jabuticaba, não consegue fazer a iridologia. Consegue. É uma íris castanha, que aí você usa um equipamento próprio, que é um iriscope, uma câmera específica, que você acopla aqui no olho do paciente. Aham. Ele tem vários LEDs que você aciona ou não, dependendo da necessidade, e aí você consegue perceber claramente as fibras, mesmo nas íris mais escuras. Antigamente, Fernando, não se fazia iridologia de pacientes de olho escuro, sabia? Porque Não antigamente tinha. fazia-se só com a lupa. Pegava uma lupa e uma luz, né, uma fonte de luz, uma lanterna, alguma coisa assim, colocava no olho do paciente e avaliava. Então, não se conseguia ter um nível de detalhamento. Imagine você conseguir ver aberturas. Hoje está fácil, né? Hoje está mais simples. Hoje. Até um telefone, um iPhonezinho da vida, você consegue fazer uma fotografia muito bem feita. Meus alunos, inclusive, recentemente, eu fiz uma tarefa com eles, né? Passei uma atividade para eles, e a atividade consistia em mandar um par de íris, que podia ser da pessoa, do familiar, etc. E os alunos entre si ficavam fazendo a análise. Uma recebia a análise do outro aluno para fazer. E muitos deles usaram câmera de celular. Lógico, né? Que a gente está falando assim, de uma atividade acadêmica, né? Mas o ideal mesmo é, se for trabalhar, quem quer que seja, que vá trabalhar com iridologia, precisa ter seu equipamento específico, né? Que aí Com faz certeza. uma imagem com bastante precisão. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Fortes, ela é professora da Indústria da Saúde Brasil. Nosso tema de hoje é iridologia. Você dá aula de iridologia na Indústria da Saúde Brasil, é isso? Sim, dou aula de Quanto iridologia. tempo é esse curso dentro da Indústria da Saúde Brasil? Como o curso de Ele faz naturopatia. parte de uma programação inteira, né? Isso. Como o curso de naturopatia clínica é um curso que abrange várias disciplinas, dezenas de disciplinas, ele é um curso que ocorre em cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, Betete. E porque, assim, a gente dá todo o suporte para o aluno, trabalha com vários materiais de apoio, né? Distribui alguns artigos, alguns materiais que podem ser naturalmente distribuídos e faz toda uma indicação. Acompanhamento, né? E faz uma indicação de referências para quem queira se aprofundar, porque na naturopatia, assim, às vezes o aluno está ali há 2 anos estudando e ele quer se aprofundar em uma área. Então, ele teve a aula de ozonioterapia, se encantou por ozônio, então ele dá prioridade para essa disciplina e aprofunda, etc. Do mesmo jeito ocorre com iridologia, né? Uma disciplina que a gente mostra as bases, né? Então, a gente trabalha mais de 20 horas, né? Só Agora, especificamente com a iridologia. eu percebo que para um naturopata, né, que faz esse curso de forma total e acaba aprendendo toda a questão aí do corpo humano, né, as suas várias doenças, várias formas de tratar, a iridologia é uma ferramenta de apoio fundamental para ajudar qual conduta eu devo seguir, né? Até porque Sim, tem coisa que o paciente guarda, né, como você relatou aqui agora há pouco. sim, e é isso que é sensacional, sabe, Betete? Porque muitas vezes o paciente chega com uma demanda. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega com uma demanda de uma enxaqueca crônica. Aí eu avalio a íris dele e começo a identificar as causas daquela enxaqueca. Pode ser que a causa daquela enxaqueca esteja, por exemplo, no intestino e não na cabeça, entende? Trata o intestino, resolve o problema da enxaqueca. Numa abordagem convencional, tratar uma enxaqueca envolveria tratar algum mecanismo aqui na cabeça. E pronto, acabou, né? Ou seja, trata basicamente o sintoma. E o que a gente busca com a iridologia é uma investigação mais profunda, inclusive das raízes daquela enxaqueca. Porque muitas vezes, inclusive, conhecer o episódio que gerou a primeira crise de enxaqueca, por exemplo, já é o remédio. Entende? Você consegue identificar aquela primeira crise que foi forte mesmo, que marcou? Eu estou te dando um exemplo de um episódio. Né? Porque, por exemplo, quando eu atendo os meus pacientes, e aí eu atendo também, às vezes eles me mandam a fotografia já pronta e eu faço esse atendimento online,
Então, eu observo, existe, Betete, uma investigação desde o momento da gestação. Então, por exemplo, em determinado momento eu verifico que a questão de um distúrbio, por exemplo, até de sopro no coração, um exemplo, sopro no coração foi durante o período gestacional. E aí eu pergunto para o meu paciente: você sabe como foi o momento em que você foi gerado? Você sabe mais ou menos se ocorreu alguma coisa lá quando você tinha, sua mãe estava grávida no sexto, sétimo mês? Tem alguma ideia? Aí assim, já aconteceu, por exemplo, minha mãe relata que ela teve uma queda nesse período, precisou ficar em repouso absoluto até o momento que eu nasci. E isso fica registrado na íris, naquele período da gestação. Então, é algo que dá para ver em termos comportamentais da vida intrauterina, da infância, da adolescência, da vida adulta e, inclusive, a velhice da pessoa. Então, uma pessoa que tem hoje, por exemplo, 50 anos, eu tenho como mostrar pela iridologia, dizer assim, olha, existem órgãos de choque que se não forem bem tratados agora, podem manifestar uma enfermidade quando você tiver X idade, 63 anos, 70 anos. Entende? Tal a profundidade, entendeu? E assim, Fernando, antes que a gente migre até para uma questão assim, tipo de predição de futuro, não é isso, tá? Não tem nada de misticismo, não tem nada de esoterismo dentro da iridologia. São são todos sinais, predisposições que aí, por que eu faço, como é que é a anamnese que eu faço com a iridologia? Eu não pergunto o que o paciente sente, eu vou direto ao ponto. Eu pergunto assim, eu vejo que ele tem uma dificuldade ali na ATM. Aí eu pergunto, você já percebeu se você range os dentes à noite, se você tem bruxismo, você tem dores nessa região? Então, veja, eu fui direto num ponto, um ponto de interesse dele. Um ponto de interesse. Eu já vi lá na íris que ele tem uma disfunção, por exemplo, na articulação temporomandibular. Aí ele confirma, realmente, meu dente, inclusive, tem uma alteração, assim, assim, assim. Então, isso gera uma confiança nele, entende? Com certeza, porque às Porque vezes nem médicos, né, na medicina tradicional, ele só faz a pergunta, né, e fica restrito ao retorno do paciente. Nesse caso, ele pensa que a doutora Luciana tem uma bola de cristal ali, né? mas eu mostro para ele por que é que eu estou perguntando. Inclusive, a minha análise de iridologia, eu deixo, quando é presencial, eu deixo um monitor, assim, ó, deixa eu ver se dá para você ver aqui. Ó. Eu deixo uma telinha aqui do lado, grande, uma Um TV, olho, né? onde eu reproduzo o olho dele ali e mostro. Você está vendo esse sinal aqui, nesse ponto? Essa manchinha aqui, isso mostra, por exemplo, um sinal de tabaco. Você é fumante ou foi fumante durante X idade? Aí ele confirma. Se ele confirma, aí ele cria mais confiança, e aí, inclusive, gera uma relação médico-paciente, terapeuta-paciente, de modo que ele consegue atender aqueles conselhos, aquelas recomendações que eu dou. Entende? Confiança, né? Isso é Porque fundamental. Já começa o processo de recuperação da saúde nessa relação harmoniosa. é, Câncer. Hoje tem, quer dizer, hoje não, há muito tempo existe uma campanha na grande mídia que você deve fazer aí o exame de mamografia, né, para ver se você tem câncer, se você vai ter câncer de mama. E todo ano você vai lá e recebe uma dose de radiação. Existe um outro exame também usado por alguns médicos, que é a termografia, que também é muito interessante e não é, no caso, aí, prejudicial com essa carga de ionização. E na íris, você conseguiria identificar um câncer, quer seja de mama ou de outro, no seu estágio inicial? perfeitamente, perfeitamente. São predisposições à formação de tumores, né? Existe um sinal, inclusive tem um sinal que chama de sinal aspargo, que Se você parece tiver aí e realmente. quiser mostrar. Deixa eu ver se eu pego aqui enquanto a gente conversa. Então, nessa apresentação aqui eu não tenho, mas eu faço outra aqui rapidinho, mostro já já.
E esse sinal aspargo, ele mostra, deixa eu ver aqui se ela está aqui, ele mostra claramente, e se aquele sinal aspargo ele está sobre o intestino, é câncer onde? Entende? No intestino. Se é sobre o pulmão, é câncer onde? No pulmão. Então, isso é super interessante também, porque eu consigo observar a partir do próprio, né? Do próprio. Ai, meu Deus, cadê essa lacuna? Se não Consigo. achar, pode pegar outro caso aí. Não, mas eu quero encontrar para mostrar para você este aqui. Eu posso. É até Pode. até que eu dei na própria Indústria da Saúde Brasil, tudo bem? Pode Pode. ser? Porque daí, olha, pessoal, se você está gostando aqui do assunto e você tem 1 hora, 2 horas por semana, faça a matrícula aqui, ó, na Indústria da Saúde Brasil. Já pensou você mesmo aí aprendendo a iridologia com a doutora Luciana Fortes, você conhecendo aí um pouco mais os segredos que os olhos podem mostrar e ajudando aí seus familiares e outras pessoas e, ó, ganhando por isso? Importante, né? Ó, esse aqui é um dos sinais, tá vendo? Lacuna aspargo. Então, ele parece realmente um aspargo. Esse aqui é um sinal, né, de um sinal já clássico, né, típico, né, do sangue, do câncer. Esse aqui é um sinal pré-canceroso, ele parece uma escada, tá vendo? Eu tenho um degrau aqui, outro degrau aqui, outro degrau aqui, outro aqui. Tem um outro também muito importante, que é o torpedo, né? Ele parece, ó, ele parece de fato um torpedinho, tá vendo? A aparência dele. Então, isso aqui também indica tumoração, e dependendo do local onde esteja, a tumoração é naquele local, entende? Então, essa região aqui, por exemplo, está ali próximo de pescoço, de ouvido, né? Então, a gente dá essa indicação específica para o paciente, né? Então, esses sinais, eles mostram, ó, por exemplo, esse é um pré-canceroso, ok? Então, se apareceu esse aqui, que é o escada, ele é um pré-canceroso. Esse aqui já mostra uma instalação do câncer, entende? Uma região com instalação do câncer. E se eu tratar esse câncer, volta ao normal aí a íris? Aí, essa região aqui que está aparecendo aberta, assim, ela mostra como se fosse uma cicatriz. Ela fica, como essa fibra aqui, ó, um pouco esbranquiçada, mostrando como se fosse realmente uma cura nessa região. Então, ela tende realmente a fechar um pouco mais, então eu não consigo mais ver esse pretinho do jeito que está aqui, e eu consigo ver sinais de cura. Né, Ou seja, como se vai fosse ficar uma cicatriz. registrado que aquela pessoa teve câncer. Exatamente. Que Exatamente. interessante. E aí, Então, lógico, depois essa pessoa, sei lá, daqui 5, 10, 15, 20 anos, vai fazer uma consulta em um terapeuta que utiliza a iridologia, ou um médico que fez o curso de iridologia, vai estar ali bem claro para ajudar na anamnese desse paciente, né? na avaliação desse paciente. E você sabe, Fernando Betete, que a gente tem observado que lá na Europa, por exemplo, alguns hospitais já fazem, antes de um tratamento, nos próprios hospitais se faz uma avaliação iridológica antes. Olha que sensacional. Nos Estados Unidos é um movimento forte também da iridologia, muito respeitada, né? Então, antes de você entrar com qualquer tratamento, inclusive o próprio naturopático, se faz uma avaliação iridológica. E eu acho esse movimento simplesmente sensacional, porque você está indo direto nas causas, né? Você não está indo deliberadamente atender a uma demanda temporária de um sintoma do meu paciente. Olha, há quanto tempo você trabalha analisando a íris, doutora Luciana? Então, eu estou caminhando agora para próximo de 10 anos, viu, Fernando? Porque, na verdade, eu estudei bastante a iridologia antes mesmo de atuar clinicamente, né? Então, eu comecei desenvolvendo um sistema que faz a sobreposição dos mapas e faz a identificação dessas áreas, por conta também dessa minha atuação na área do desenvolvimento de sistemas e tudo. E aí, depois disso, eu passei a utilizar o meu próprio sistema atendendo outras pessoas.
Né? Então foi tipo uma atividade que levou a outra, né? E para mim é uma área que sempre que eu posso eu faço o atendimento, né, dos meus pacientes, observando a íris deles para saber, inclusive, como eu comentei com você, saber fazer a pergunta que vai tocar de fato, né? Que vai me dar, que vai permitir que meu paciente me dê efetivamente a resposta que o corpo dele está gritando. E muitas vezes ele esconde aquilo, né? Por qualquer E que seja. como é que ficam os olhinhos dos seus alunos lá na indústria da saúde Brasil quando começam a já dominar essa ciência aí? Então, eles gostam bastante, essas atividades que a gente faz, por exemplo, eu faço assim. Inicialmente, eu faço tudo no papel, sabe? Então, eu dou uma ficha de anamnese para eles irem preenchendo, irem identificando, por exemplo, a alteração da pupila, a presença de manchas, a presença das psoras, né, das lacunas, e para que eles identifiquem em casos reais, né, o que é que o que possivelmente aquele paciente em que áreas da vida dele ele precisaria trabalhar, que pode ser uma área física, ou uma área comportamental apenas, que pode gerar doenças, né? Então, eles são pessoas assim que interagem muito bem. Eu criei até um grupo assim para mandar alguns informes, né? E aí as pessoas baixam o material lá e às vezes me procuram no particular para poder fazer um aprofundamento. Alguns deles, vários, compraram equipamentos de iridologia para atuarem clinicamente com iridologia. Então, assim, quando eles começam a ver na própria família deles, até falo assim para eles, Fernando, avalie primeiro a sua íris. Veja primeiro a sua íris. Se fizer sentido para você mesmo a sua avaliação, porque você se conhece de certo modo. Quando você observa a sua íris, que você avalia, de fato, deu um problema aqui no rim, é mesmo, eu tive pedra no rim, tal idade. Deixa eu ver aqui no mapa do tempo, quando que mostra que teve um impacto aqui no meu rim. Então, assim, é algo que serve primeiro para ele, do jeito que aconteceu comigo. Primeiro eu comecei comigo, com meus filhos, né, na minha E família. você faz exames você mesma? Sim, em mim? É. Sim, com certeza. Você faz o check-up de quanto tempo? Inclusive, Fernando, no caso da minha íris, quando eu comecei a estudar, que eu vi que alguns autores diziam que não tinha sinal de cura, eu próprio via em mim. Assim, bom, questão de intestino, legal, deixa eu tratar esse intestino aqui. Aí passo 6 meses tratando o intestino, tiro a foto de novo. Teve alteração, significa dizer que alguma coisa aconteceu naquele ínterim que mostrou a alteração na íris. Não faz sentido para mim, sabe? Você adotar uma terapêutica, né? E fazer um novo exame e o exame não apresentar alteração. Tem lógica, né? Porque se você tem uma região fixa no seu olho, na íris, né, que identifica o intestino, mostra hoje que você está com uma doença e você trata, a doença vai embora, e se ela fica ali mostrando, vai dar uma insegurança. Olha, aqui está falando, mas eu já tratei, está tudo certo, né? Então, realmente a íris, e como o organismo é um organismo vivo, né? Isso, Então, lógico, tem mutante. que, tem que atualizar esse software aí, né? Tem que. Exato. Tem um Tem... sinal, Fernando, que é o sinal de anel de estresse, que é o anel também que a gente chama de anel de liberdade. É como se o corpo também, de algum modo, estivesse dizendo assim: olha, eu vou pressionar você aqui. E antigamente as pessoas consideravam assim, nossa, essa pessoa está no auge do estresse, com problemas musculares, de locomoção e tal, circulatórios, quando ela tinha 3 anéis, né? Anéis ao redor da íris. Hoje tem criança que nasce com 5 anéis. Sério? Sério? 5 anéis de estresse. Mas já nasceu estressado, mas que. Já nasceu, por quê? Porque muitas vezes a gravidez, né, da mamãe ali não foi das melhores. Porque muitas vezes toda essa tendência, né, genética, ela é muito forte e a criança nasceu com debilidade muscular, física. As crianças, por exemplo, autistas, a gente observa na íris, o intestino delas é assim muito delicado. O intestino assim com muitas toxinas, né? Essa região de cérebro, a gente tem o que a gente chama de raios solares. Os raios solares é algo muito, muito interessante, porque mostra
claramente, deixa eu pegar aqui, ó. Olha o sinal de raio solar aqui, ó. Aqui é a região de intestino, lembra que eu comentei com Aham, você? sim. Essa aqui é a região de cabeça, certo? Aham. Lembra que eu falei assim, que imagina uma Semelhante pessoa. ao corpo, é. Isso. Essa pessoa aqui, do intestino dela, ela tem verdadeiros canais direto que leva toxina para o cérebro dessa pessoa. Então, essa é uma pessoa mega preocupada, com dores de cabeça frequente, com conflitos existenciais profundos, que faz um monte de coisa que no final das contas não sabe nem por que está fazendo tanta coisa. Uma pessoa Tá estressada. enfesada. Também, né? Tá vendo os anéis de estresse aqui, ó? Os anéis são esses aqui, ó. Então, essa pessoa, ela, além dessa questão aqui de confusão, de toxinas intestinais que estão, de algum modo, comprometendo a cognição, a paz da pessoa, tem também os anéis de constrição, né, de liberdade. Essa é uma E pessoa que. essa borda acinzentada entre o branco e a íris ali, né? Que tem o marrom, tem o branco e tem esse tudo meio cinza aí. O que que é? Tá Esse meio translúcido, né? Essa aqui a gente chama de anel de sódio e colesterol. Então, é a pessoa que já está com a circulação comprometida em algum nível, né, com aterosclerose. Ela pode ser que essa pessoa aqui também esteja caminhando para o que a gente chama de senilidade, né? Então, arco senil. Então, é uma pessoa com traços que podem mostrar um adoecimento precoce, né? E começando, inclusive, com essa questão neurológica aqui na cabeça, uma pessoa com confusão, com muitas toxinas intestinais que Dá para foram. chutar a idade dessa pessoa olhando pela íris? Dá para chutar a idade. Essa pessoa aqui, ela deve ter por volta de 70 anos, 65 a 70 anos. Agora, um detalhe: se a gente joga o mapa, que é aquele que eu te falei do tempo, né? Do risco no tempo, a gente sabe, por exemplo, a gente vai investigar essa região aqui para saber qual foi o momento da vida dela em que gerou esse tamanha lesão. Olha, essa é uma lesão tão severa que ela já está passando para a região de limbo, que a gente chama aqui, que é essa região é, do limite aqui entre a íris e a esclera, que é a parte branca do olho, né? Então, significa dizer que esse é um problema crônico, já tem muito tempo. Aqui embaixo, por exemplo, ó, esses raios solares aqui, olha o tamanho da pupila dessa pessoa. Significa dizer que ela está muito, muito, muito cansada, está intoxicada com várias drogas. O intestino dela, olha a bordinha aqui do intestino, totalmente comprimido. Os raios solares, assim, com muita mancha de droga também, tá vendo? Assim, ó, a mancha mais escurecida? Aham. Pois é. Então, são sinais que estão mostrando assim, um extremo cansaço, e muito desse cansaço motivado por conta dessas toxinas intestinais que estão sendo carreadas ali para o cérebro. Tem coisa, viu, para estudar. Olha, eu não sei se eu estou com medo de mostrar a minha íris para a doutora Luciano. Eu nem sei mais o que eu faço aqui, porque não tem nem o que esconder, né? Se eu falar aqui alguma coisa, É. olha, impressionante, hein? E é rapidinho, né? Porque nem precisa fazer ultrassom, precisa fazer raio-x. Pois é. É, Tem gente que inclusive fala assim, até no sentido de, às vezes, até desmerecer um pouco, sabe? Eu já vi algumas pessoas fazendo brincadeira com isso. Então não precisa fazer mais nada, não precisa de exame nenhum. E eu digo o seguinte, sabe, Betete, que nós vivemos em um mundo multidisciplinar. Nós temos. A medicina convencional tem os seus problemas? Tem, a gente sabe, mas também tem muita coisa boa, muita utilidade ainda, né? Então, eu diria que os métodos que a gente utiliza na iridologia, eles são métodos que nos auxiliam a enxergar o ser humano como um todo, os pontos de choque, os órgãos de choque. E aí, se você procura um outro profissional, né, um médico, sei lá, né, um endocrinologista, um outro, e você já vai com essa informação, você facilita muito o trabalho sim, dele, porque você lógico. sabe Toda naturalmente. informação é útil, toda informação é Exatamente, útil. exatamente. A Clair está perguntando: tenho mancha amarela nos olhos. O que pode ser mancha amarela?
Claí, se essa mancha amarela nos olhos for na região de estômago, que é essa próxima aqui da pupila, pode ser problemas realmente de. Vou mostrar essa outra íris aqui, ó, porque aqui está muito comprimido. Então, se a manchinha amarela for por aqui, ó, se for dentro dessa borda aqui, se você tiver também essa borda, né? Nem todos têm. Então, se estiver dentro dessa borda, são problemas estomacais, tá? Podem ser problemas estomacais. Se estiver fora dela, pode ser, por exemplo, um problema com alguma intoxicação que houve ao longo da vida. E, de repente, se, por exemplo, essa mancha está por aqui, essa intoxicação está depositada nos pulmões. Se ela estiver por aqui, essa intoxicação está depositada nos ovários, né? Ali na região do útero, ovário. Por aqui estaria na bexiga, um pouquinho mais em cima aqui na coluna. Então, depende muito. Assim, só dizer que tem a mancha amarela, Claí, ainda é vago. Eu precisaria saber qual é a região aqui na íris onde a mancha está localizada. Mas, no geral, trata-se de intoxicação. Conversei aqui com a doutora Luciana Fortes, luciana.fortes.teste-metabólico. Esse é o Instagram dela, luciana.fortes.teste-metabólico. É o Instagram para você entrar em contato com ela, tirar as suas dúvidas aí, né? É o canal direto aqui que você pode ter mais informações aí. Doutora Luciana Fortes, e ela é professora da Indústria da Saúde Brasil. Inclusive, ela tem o PhD, né? Ela tem doutorado em naturopatia. E esse daqui é o Instagram, indústria_saúde_Brasil. Ei, João Dapper, é tanto underline aí, João Dapper. Indústria da Saúde Brasil aí. Fica a dica aí para facilitar. Indústria da Saúde Brasil. Você entra lá no Instagram, também se inscreva lá, tem muitas informações bem interessantes. Inclusive tem o Fernando Betete ali, tem tudo à sua disposição, tá certo? E aqui, para concluir, se você quer mais informações, deixa eu colocar aqui, entre em contato lá na Indústria Saúde Brasil. Doutora Luciana, é gostoso? É legal? Há quanto tempo você está dando aula lá na Indústria da Saúde Brasil? Tem 3 anos já, Fernando. 3 anos, já é uma boa caminhada lá, hein? Uma caminhada. Eu comecei lá com microscopia, que inclusive é um tema que eu quero conversar com você depois, em outro momento. De campo escuro? Isso, microscopia de campo claro escuro, que é também uma técnica sensacional, que mostra uma série de sinais incríveis, né? Também isso faz parte também do currículo, ou não? Faz parte do currículo. Eu comecei, inclusive, trabalhando essa disciplina no currículo lá da Indústria da Saúde Brasil. Inclusive, em alguns meses, eu acho 2, 3 meses, nós teremos essa disciplina novamente, de um novo ciclo, de uma nova turma, né? Então, eu comecei trabalhando essa disciplina, depois passei a trabalhar com a iridologia, depois com medicina tradicional chinesa, enfim. A gente tem desenvolvido um trabalho legal lá na instituição. Agora, a doutora Luciana dá muita nota vermelha lá, conta aqui só para mim, ninguém vai saber. Se é aquela professora que o pessoal tem medo ou se é aquela professora boazinha? Olha, eu acho que quando a gente é boazinha, né, os bonzinhos, eles acabam não fazendo as exigências necessárias para os seus alunos, né? Então, os alunos de doutorado, olha, é um nível que a gente quer que as pessoas se desenvolvam e façam um bom trabalho. Imagina Fernando Betete, se aparece um iridologista por aí fazendo uma análise de qualquer jeito e diz que a professora dele foi a professora Luciana Fortes. Tá certo, tá certo. E hoje só vai se destacar quem tiver qualidade, tá? Então, você pode até ocupar um espaço ali por um determinado tempo, mas hoje, através aqui da internet, através das redes sociais, as pessoas estão procurando bons profissionais, né? Então, se você atender bem, der um diagnóstico preciso, né? Tiver uma boa formação, é só sucesso, né, doutora Luciana? Exato. E a gente está precisando de mais gente para auxiliar esse mundo a se tornar mais sã, né? Mais saudável. Isso eu tenho certeza, até porque as pessoas, lógico, procuram seus médicos, mas está tendo uma conscientização, né? De você sempre fazer um tratamento natural antes. Você só vai para o médico em último caso mesmo, até porque a medicina é um pouco mais cara,
o atendimento às vezes demora um pouco mais, tanto pelo Sistema Único de Saúde, ou até mesmo plano, né? Então, você recebendo essas informações de tratamento naturais e já recebendo esses conselhos, né? Isso tudo vai ajudar a você ter mais saúde. E abrevia muito o trabalho de um bom médico, né? Com certeza, com certeza. Doutora Luciana, muito obrigado aí. Até a nossa próxima live. Acho que é semana que vem aí a gente vai abordar um outro assunto. Legal, muito grata pela oportunidade, viu, Betete, de falar para o seu público. Sou grata pela participação também das pessoas aí que estiveram comentando, né, fazendo pergunta. Legal. Gostei muito, viu? Vamos nos ver então semana que vem. Obrigado. E semana que vem a gente volta e acesse aí o Instagram da doutora Luciana para você ter mais um contato próximo a ela. Muito obrigado e até